da Terra: crosta, manto superior, manto inferior, núcleo externo, núcleo interno. Terra há muito, muito tempo. Os répteis são vertebrados adaptados à vida terrestre, apresentando características como pele recoberta por escamas e ectotermia, que lhes permite sobreviver em diferentes ambientes. Além das adaptações físicas e comportamentais, a diversidade desse grupo é influenciada por processos genéticos que atuam sobre suas populações ao longo do tempo. Esses processos são responsáveis pela variação, evolução e adaptação dos répteis, permitindo que espécies distintas ocupem diferentes nichos ecológicos. Nesse vídeo serão abordados os principais mecanismos de variação genética e evolução, como mutação, hibridização, recombinação genética, migração, aberrações genéticas e estruturais e a grande deriva genética. Compreender esses fenômenos é essencial para analisar como a diversidade genética surge e se mantém nas populações de répteis, bem como para entender os fatores que contribuíram para sua sobrevivência e evolução ao longo do tempo. As mutações genéticas foram fundamentais para esses organismos desenvolverem adaptações que lhes permitiram viver fora d'água, resistir à dessecação e explorar novos habitats terrestres. As mutações são alterações no material genético que ocorrem de forma espontânea ou induzida, por radiação, substâncias químicas, erros de replicação, entre outros. Elas podem ser benéficas, onde aumentam a adaptação do organismo ao ambiente. Neutras, não causam efeito perceptível, ou deletérias, prejudicando o organismo. No processo evolutivo, as mutações benéficas são fundamentais, pois geram variação genética, a matéria-prima da seleção natural. A origem dos répteis foi marcada por uma série de mutações evolutivamente vantajosas. Entre as principais mutações que deram origem e sustentação a esses grupos estão o surgimento de genes que codificaram membranas extra-embrionárias, que são o âmnion, o córion e o alantoide, onde essas estruturas protegem o embrião contra a dessecação e permitem um desenvolvimento fora d'água. Essa foi uma das mutações mais importantes da história evolutiva dos vertebrados. Também teve-se a alteração nos genes que regulam a queratina, proteína responsável pela hipermeabilização da pele. Essas mutações resultaram em escamas resistentes que reduzem a perda de água e aumentam a proteção. Houve-se também mudanças nos genes envolvidos na formação dos pulmões mais eficientes e coração parcialmente dividido, permitindo melhor oxigenação e suporte à vida terrestre. Mutações em genes relacionados ao olfato e visão melhoraram a capacidade de detectar presas e predadores em ambientes terrestres. Também surgiram mutações que influenciaram comportamentos reprodutivos, como cuidado parental e estratégias de acasalamento. Com o tempo, novas mutações foram se acumulando e, através da seleção natural, diferentes grupos de répteis evoluíram. Essas mudanças resultaram na diversificação em linhagens como os quelônios, que são tartarugas e jabutis, crocodilianos, que são jacarés e crocodilos, escamados, lagartos e serpentes, e ricocefalos, que são as tuataras. Cada grupo apresenta mutações específicas que permitiram sua sobrevivência e adaptação. Cobras desenvolveram mutações que fundiram pálpebras e membros, adaptando-se a diferentes tipos de locomoção e caça. Tartarugas tiveram mutações nos genes do esqueleto, que formaram a carapaça. As mutações genéticas foram e continuam sendo o motor da evolução dos répteis. Elas possibilitaram o surgimento de características únicas, como o ovo amniótico, a pele queratinizada e pulmões eficientes. Com o passar do tempo, novas mutações e pressões ambientais deram origem à diversidade atual de répteis e até mesmo a outros grandes grupos de vertebrados. A hibridização biológica refere-se ao cruzamento entre indivíduos de populações ou espécies geneticamente diferentes, resultando em descendentes híbridos. Em evolução, esse fenômeno pode gerar introjeção gênica, ou seja, transferência de genes adaptativos de uma população para outra.
o que pode aumentar a variabilidade genética e possibilitar a adaptação a novos ambientes ou condições ambientais mutantes. Exemplo disso ocorre frequentemente em plantas, onde híbridos entre espécies próximas podem incorporar alelos vantajosos que lhes conferem tolerância a estresse, como frio, seca ou solo pobre, contribuindo para a expansão de nichos ecológicos ou invasão de novas áreas. Um exemplo clássico de especiação por hibridização é do gênero Senécio, do Reino Unido, no qual espécies nativas e exóticas hibridizam formando uma taxa de duplicação de genoma. Senécios vulgaris cruzou com Senécios esquálidos, resultando em híbridos que poliploidia alopoliploide tornaram-se férteis e capazes de se manter independente como novas linhagens. Outro caso envolvente envolve o milho e sua espécie selvagem Teosinte, no México. Há evidências de introjeção em populações de milhos e teocintos, onde convivem com transferências de alelos da teocinte para o milho que parece conferir vantagens adaptativas em altitudes mais altas. Em borboletas dos gêneros Heliconius, há um exemplo de especiação híbrida recente. Heliconius elevantus parece ter surgido a partir da hibridização entre Heliconius pallanius e Heliconius melponenes. A hibridização nem sempre leva à formação de novas espécies. Pode resultar em híbridos com baixa aptidão ou mesmo em perda de identidade genética de populações menores por efeito da absorção genética. A recombinação genética em répteis ocorre através da fecundação interna, onde o espermatozoide do macho se une ao óvulo da fêmea durante a reprodução sexuada. Os répteis sexuais combinam o material genético de ambos os pais, gerando descendentes com uma mistura de características genéticas. Um processo alternativo de reprodução, chamado partenogênese, também pode ocorrer em algumas espécies, como certos lagartos e cobras, na qual a fêmea se reproduz sem a necessidade de fecundação por um macho. A fecundação interna, que seria a reprodução sexuada, ocorre à cúpula, com o macho transferindo o esperma para o interior da cloaca da fêmea. A fusão dos gametas resulta em um zigoto com uma nova combinação de genes, herdados da mãe e do pai. O embrião se desenvolve dentro de um ovo com casca, que protege contra o ressecamento. Esse método garante diversidade genética e favorece a adaptação a novos ambientes. Já a partenogênese, que seria a reprodução assexuada, garante que algumas espécies possam se reproduzir sem a fecundação de um macho. A vantagem é a colonização de novos habitats rapidamente sem a necessidade de parceiros. A grande desvantagem é a menor diversidade genética, o que reduz a adaptação em ambientes variáveis. Os animais, incluindo répteis, migram por alguns motivos, como busca por alimentos e recursos, reprodução e segurança para colocar seus ovos. Essas migrações são mais comuns em serpentes, lagartos, crocodilos e tartarugas. As tartarugas, por exemplo, são as que mais se movimentam, podendo migrar por milhares de quilômetros. Algumas, como a Chelonia midas, podem migrar do Brasil para a África, percorrendo uma distância de aproximadamente 3.000 quilômetros, para desovar, enquanto outras, como a carreta, migram da distância do Japão ao México, percorrendo uma distância de aproximadamente 10.000 quilômetros, devido ao seu ciclo reprodutivo. Algumas vezes, na formação de um novo indivíduo, pode haver alterações incomuns no número de cromossomos,
conhecido como anomalias ou aberrações genéticas. Essas se dividem em dois tipos, numéricas e estruturais. As anomalias numéricas seriam o número incorreto de cromossomos. Um exemplo seria a trissonomia e a monossomia. As anomalias estruturais se tratam das mudanças no formato ou estrutura. Exemplos seriam a deleção, duplicação, translocação e inversão. Nos répteis, as anomalias numéricas mais comuns são a poliploidia, que seria um ou mais conjunto extra de cromossomos, comum em espécies de partenogênicas, e a neuploidia, que seria a perda ou ganho de um cromossomo específico. Essas alterações podem ser fatais e os indivíduos que sobrevivem geralmente apresentam um metabolismo afetado ou síndromes. Já a deriva genética nos répteis pode ocorrer naturalmente em pequenas populações, como a dos lagartos do cerrado, onde a fragmentação de habitat por ação humana pode isolar alguns grupos, levando a mudanças aleatórias na frequência dos genes. Exemplos seriam o lagarto do cerrado, onde apresenta populações isoladas onde mostram a perda ou a fixação aleatória de alelos. Perda de membros. Em cobras e lagartos ocorreu por mecanismos genéticos diferentes. Ouvido timpânico, estrutura essencial para a sobrevivência em períodos de extinção. Já o ovo amniótico seria uma adaptação genética fundamental para a vida terrestre. Os fatores genéticos na evolução dos répteis seriam os genes regulatórios, que seria a mutação associada à perda de membros, mutações alélicas, que seriam a fixação de alelos em populações pequenas, adaptações fisiológicas, que seriam o desenvolvimento de escamas, e controle térmico. A diversificação se trata do surgimento de linhagens distintas, como lagartos, serpentes e crocodilos.